A todos, quero vos falar a respeito de um texto bastante interessante em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus, como Pai, está olhando a todos quantos vivem e moram na face da terra, a ponto justamente de Deus estar trabalhando incansavelmente para que possamos conhecê-lo na beleza da sua santidade. De forma que neste momento quero vos falar a respeito de Deus estar de olho em você. Ainda bem que Deus está de olho na gente, porque esse Deus sabe justamente o que nós precisamos para podermos ser felizes num tempo como hoje, apesar dos pesares. Portanto, lembre-se desta frase para você nunca mais esquecer e usá-la no momento oportuno. Deus está de olho em você. De tal forma que nada está oculto aos seus olhos. Hebreus, capítulo 4, verso 13, fala sobre isso. Deus enxerga cada um de seus passos. Por onde você for, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, Deus está olhando para você para te dar uma devida orientação, conforme Jó, capítulo 34, verso 21. Nesta tarde, eu queria que você pudesse ficar com Deus. No momento que Deus estiver falando com você, não desligue esse momento agora, mas deixe até o final desta mensagem. Quem sabe, Deus te dará uma resposta para a sua pergunta, fará um milagre para a sua própria vida, transformará a sua história conforme a sua própria vontade. Então fica com Deus, porque Deus é a pessoa mais importante nesta hora para você. Poderá alguém esconder-se sem que ele veja? O profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 4, ele cita essa expressão. Você não pode se esconder de Deus, nem eu, nem você. Por isso é melhor estar na presença de Deus, ficar com Deus e saber o que Ele tem para as nossas próprias vidas. O salmista, no capítulo 94, verso 9, ele diz, será que quem formou o olho não pode ver? Então Deus não está de olhos fechados. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe justamente o que precisa ser feito. Mas é necessário que no processo da tua salvação, além daquilo que Deus já fez na cruz do Calvário, é necessário que você faça a sua parte. Porque a salvação, por mais que Deus nos tenha dado de graça, mas foi pago um preço muito alto. Porque alguém morreu na cruz do Calvário por você, para quebrar todas as maldições de Satanás. E olha, quando Cristo venceu a morte, ele desceu às profundezas do inferno para dizer para o diabo, eu venci você. De forma que Deus quer que você esteja com ele não só hoje, mas para todo sempre. Porque contigo ninguém vai mexer, nem o próprio Satanás. Ele tenta, ele força a barra, mas ele não tem autoridade maior do que Deus. Portanto, Deus frustra o diabo, conforme Provérbios 22, verso 12. É interessante como o rei Salomão, ele cita essa expressão, o diabo é frustrado por Deus, porque Deus certamente sabe como lidar com ele. E talvez você não saiba, é necessária a proteção divina. Ele tem que pedir a permissão de Deus, ou seja, Satanás, para fazer alguma coisa com qualquer ser humano na face da terra. Ele tem que pedir a permissão, porque ele não tem domínio sobre todas as coisas. E ele só faz também alguma coisa com você, se você permitir. E olha, quando você fizer algo que não esteja dentro da vontade de Deus, certamente você está dando permissão para que o diabo faça o que bem querer na sua própria vida. É quando Deus dá permissão para ele agir conforme a vontade dele. Mas é necessário que você entenda que com Deus sua história será muito melhor, totalmente diferente, muito mais próspera, muito mais vencedora e com certeza trará muito orgulho para a sua vida e para com aquelas pessoas que esperam que você tenha o melhor de Deus, a exemplo da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, a sua igreja. Portanto, ele nos examina. É interessante como o salmista, no capítulo 139, verso 16, vai dizer que Deus nos examina. E neste momento nós estamos sendo avaliados por Deus, examinados por Deus. Mas não para sermos condenados por Ele, não, mas para que nós possamos ser educados.
E nesse processo de educação, eu quero te dizer uma coisa: deixa Deus te reeducar, porque talvez o que você aprendeu até agora, você não soube lidar. E assim você trouxe muitos problemas para a sua vida e não sabe nem como resolver esses problemas. Deus sabe e Ele quer te ajudar. Assim, neste momento, Deus está dizendo: olha, eu sou capaz de te capacitar. Eu sou capaz de poder fazer a diferença na sua própria vida. Então, se tem alguém que pode te ajudar nessa hora, neste momento, eu quero te dizer que é Deus. Portanto, não tenha vergonha de ser uma pessoa de Deus. Entrega a tua vida a Jesus. Seja um homem de Deus. Você seja uma mulher de Deus. E assim você tenha a certeza das providências de Deus. Porque maior é Deus que estará contigo do que aquele que está no mundo. Portanto, diga-se de passagem que é necessário que você entenda: Deus precisa ter a sua autorização para fazer milagres na sua própria vida, para transformar a sua vida. E assim, você possa deixar Deus reescrever a sua história. Deus tem a melhor forma, os melhores episódios, a melhor maneira para nos conduzir a um sucesso que nós tanto almejamos. Assim, Deus não vê como homem, como tantas pessoas viram a sua história e disseram não aprovaram, disseram coisas que você não deveria ouvir. O homem vê conforme a aparência, as suas posses, não é isso? Os seus interesses. Mas Deus vê aquilo que está no teu coração. Então, se Deus realmente precisa de algo para fazer nesta hora, de melhor na sua vida, é a sua autorização. Permita que você faça aquilo que está em Romanos capítulo 10, verso 13, que vai dizer que nós precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos, para que Ele transforme as nossas vidas, para que as maldições sejam quebradas. Portanto, assim disse 1 Samuel capítulo 16, verso 7, a respeito de como o homem vê e como Deus vê. Ele é o melhor escritor. Nós temos bons escritores, nós temos pessoas que falam e escrevem de forma brilhante, mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele certamente sabe como escrever ou reescrever a sua história, mas o mais interessante é que Ele quer dar um final feliz. Ele quer reescrever a tua história para pagar justamente aquelas dores, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aquelas maldições, aquelas péssimas lembranças. Esse Deus, Ele está justamente olhando para você neste exato momento, para reescrever a sua história. Dá essa autorização para Deus, a sua imaginação. A imaginação de Deus é tão fértil que nós poderemos ver que homens de Deus foram capazes de fazer tantas coisas por intermédio do Senhor, milagres aconteceram na sua própria vida. E assim, nós poderemos ver a questão de Deus usando pessoas como o apóstolo Paulo, usando Noé, justamente usando Samuel, mulheres de Deus como a rainha Esther e tantas outras que foram importantes. Certamente, Deus tem muito bom gosto. Então, se você ainda não acertou como reescrever a sua história, o bom gosto de Deus pode te ajudar. E certamente Ele é excelente em gramática. Quando eu digo em gramática é porque Ele sabe cada detalhe. Ele sabe a vírgula, Ele sabe o ponto final, a concordância verbal, a concordância nominal. Esse Deus, Ele sabe como reescrever a tua história para que os melhores leitores possam ler e dar glória a Deus, possam ser lavados pelo sangue de Jesus, pessoas se convertam com o milagre que Deus fará na sua própria vida. Esse Deus também, Ele é um excelente psicólogo. Nós sabemos a importância desse profissional de saúde que hoje também está nos ajudando a minimizar as dores de tantas famílias que perderam seus entes queridos com essa pandemia. Se Deus certamente sabe todas as coisas, se Deus tem um bom coração, se Deus realmente nos ama como Ele diz no livro sagrado, você possa desabafar para com Deus. Diga para Deus o que está sentindo no seu coração, mas não guarde essas mágoas, essas lamentações, essas tristezas e certamente abra seu coração. Confie em Deus. Como você precisa confiar num psicólogo, confie nesse Deus que sabe todas as coisas. E assim, aceite as orientações de Deus, faça aquilo que Ele disser para a sua vida e não permita que nada atrapalhe a sua conversão, a sua convicção. Como diz o apóstolo Paulo, ele vai dizer justamente em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Será tristeza, angústia, morte? Não permita que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus está de olho em você.
Você vale tanto que Deus luta incansavelmente por você. Você é uma pessoa preciosa. Você é uma pessoa que Deus tem como algo tão sagrado que precisa ser resgatado porque você está distante dele. Você é um escolhido de Deus. Então aceite o dom de ser vaso nas mãos de Deus. Você é filho de Deus. Nem que seja por criação, mas Deus quer que você seja filho de Deus por adoção. Uma vez que você entregará a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus te abençoe. Muito obrigado e fica com Deus.